tá certo, tá? Deu certo? Ah, então tá bom. Para mim tá aparecendo, inclusive, que tá gravando aqui. Para vocês aparece que tá Sim, sim. gravando? Tá. Então depois Para mim eu corto essa aparece. parte aí, tá? Então, muito bom Sim, dia a sim. todos. Eu estou no celular, depois que a Mariana estiver apresentando, eu pulo para o computador, ok? Então, nós estamos aqui reunidos para a defesa de estágio da Mariana da Silva Cristóvão. Nós agradecemos o aceite do convite e a presença do professor Nestor Valtir Panzenhagen, a presença da Johanna, representando a coordenação de extensão. E agora nós vamos aproveitar e acompanhar o relato de experiência da Mariana, certo, Mariana? Você tem aí em torno de uns 20 minutos, né? Você fique tranquila, como nós já conversamos, você está aqui para apresentar a sua vivência, a sua experiência no estágio. Então, a partir de agora, você está com a palavra. Boa sorte. Obrigada. Só para confirmar, vocês estão visualizando o slide? Sim, Mariana, agora tá tranquilo. Tudo bem? Vou iniciar então. Bom dia a todos. Eu sou a aluna Mariana da Silva Cristóvão, sou estudante do Instituto Federal do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio, no campus Santa Rosa do Sul. E hoje eu vou defender o meu estágio, que foi realizado na empresa Planejar Planejamento Agrícola. A identificação da empresa. Bom, a empresa na qual eu estagiei se chama Planejar Planejamento Agrícola. Ela está localizada na rua 19 de julho, número 193, no centro de Praia Grande, Santa Catarina. O meu supervisor de estágio foi o senhor Luiz Carlos Carvalho Reus e o meu orientador, o professor Carlos Antônio Krause. O período de realização do estágio foi do dia 6 de janeiro de 2020 ao dia 7 de fevereiro de 2020, com a duração total de 184 horas. Um pouquinho sobre a história da empresa. Bom, no início, lá em 1988, a empresa ela se chamava Luiz Carlos Carvalho Reus e eles trabalhavam apenas com alguns projetos de custeio e de investimento. Não havia sede e então durante muito tempo os projetos eles eram feitos em casa. Depois de 15 anos, por conta do crescimento na área do crédito rural, a empresa veio a se tornar uma agência. Lá em 1998, os bancos passaram a exigir que as empresas possuíssem computador e que seguissem um modelo pré-aprovado de projeto. Então, atualmente, a empresa ela tem uma sede em Praia Grande, que tem o corpo técnico constituído pelo agrônomo Luiz Carlos e pela secretária Tamires. Iniciando sobre as atividades que eu desenvolvi no período de estágio. Bom, durante o período de estágio, eu tive a oportunidade de aprender em principalmente dois locais, dois ambientes, que foi no escritório e a campo. No escritório, as principais atividades tratavam do atendimento do cliente, visando esclarecer possíveis dúvidas que eles tivessem e obter conhecimento a respeito das linhas de crédito. Já a Mariana, campo, durante só um a instante, safra... Mariana. Os teus slides não estão andando, porque está aparecendo só a tela inicial do PowerPoint, mas para nós os slides não estão passando, não está na projeção. Para ti aparece projetado? Para mim está projetado, professor. Para nós não está andando, está só no segundo slide. Está na identificação da empresa, professor? É. Tu tá com a tela cheia aí? Está aparecendo o slide inteiro para você? Sim, estava. Agora eu tirei para poder ver se eu consigo... Vamos tentar de novo, então. Do início, professor? Não, não é a questão de apresentar do início, é que não está aparecendo os slides no modo de projeção. Está aparecendo
o slide no modo de edição. Que estranho. Mas agora menos está passando, Mariana. De repente você continua assim como está, fica um pouquinho menor para nós, mas dá para acompanhar. Tudo bem, então. Tudo bem, pode Agora continuar. tá Não pode... aparecendo para vocês? Não, ele está aparecendo só no modo de edição, mas como o professor falou, se você passar de um em um, de repente a gente consegue ver. Por exemplo, agora está aparecendo só o primeiro slide, né? Você está no primeiro slide, agora está no atividades desenvolvidas. Tá bom. Eu vou passar dessa forma então, professor, porque eu tô em tela cheia, mas eu não entendo o que tá acontecendo. Tudo bem, então. Boa sorte, pode continuar. Tá bom. Retomando então, as atividades que eu desenvolvi na empresa, eu tive a oportunidade de aprender em principalmente dois ambientes, que foi no ambiente do escritório e a campo. Bom, no escritório, as principais atividades tratavam do atendimento ao cliente, visando esclarecer as dúvidas que eles pudessem ter e também obter conhecimento a respeito das linhas de crédito. Já a campo, durante a safra, o agrônomo ele realizava 4 visitas, em que eram feitos os laudos de floração, pré-colheita e colheita, e se houvesse sinistro, deveria também ser feito um laudo especificando o que havia ocorrido. Então, eu pude acompanhar apenas as visitas do período de floração, que corresponde à segunda visita. E, na realidade, o agrônomo ele antecipou em algumas semanas essa visita para que eu pudesse acompanhar o processo, porque o período do estágio ele não cobria o período em que ele fazia as visitas. Falando um pouco mais especificamente agora das atividades desenvolvidas no escritório, a gente aprendeu sobre o crédito rural. E o crédito rural é o envio de recursos que é feito pelo governo para os produtores rurais e agricultores familiares para poder fazer o custeio ou investimento. É uma forma de fazer um empréstimo com juros reduzidos, que está aí a fim de estimular a produção agropecuária. Então, o produtor ele pode utilizar o empréstimo para adquirir materiais que ele necessita, maquinário, realizar construções, adquirir um trator, comprar insumos, entre outras coisas. O escritório ele tem um convênio que é ligado ao Banco do Brasil, que facilita o fornecimento do crédito ao produtor. Então, durante o período de estágio, a gente realizou visitas também ao Banco do Brasil, acompanhados da secretária Tamires, para verificar como andava o andamento dos projetos. Bom, a primeira linha de crédito da qual eu vou falar é o PRONAF, que é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e ela é a linha de crédito mais buscada na empresa. Ela corresponde ao crédito que é destinado aos pequenos produtores, que são, né, aí a maior parte dos produtores, tanto de Praia Grande quanto de Mampituba, porque ambos os municípios eles têm diversos pequenos e microprodutores que são público desse tipo de financiamento. Então, esse auxílio ele possibilita que tu amplie a perspectiva, né, em relação à produção e à produtividade na agricultura familiar. Essa linha de crédito, através dela, né, é possível que tu financie investimento destinado à implantação, ampliação, modernização da armazenagem de toda a estrutura de produção. Então, também é possível fazer custeio e adquirir bens, como, por exemplo, embarcações e outros tipos de veículo que são necessários em alguns tipos de produção. Bom, a DAP, da qual eu vou falar agora, é a Declaração de Aptidão ao PRONAF. Existiam diversos documentos que eram requisitados para a realização dos projetos, porém, o documento que tinha maior relevância para o produtor acessar o crédito do PRONAF era a DAP, porque ele serve como um comprovante de que o agricultor ele se enquadra como pequeno produtor. Então, para que ele se enquadre, ele precisa que ele tenha obtido a renda bruta anual que antecede a solicitação da DAP de até R$360 mil. E dessa forma, ele vai estar se enquadrando como um pequeno produtor. A próxima linha de crédito da qual eu vou falar é o PRONAMP. O PRONAMP ele já tem um público-alvo que é direcionado ao médio produtor, ou seja, que ele está em uma fase de desenvolvimento, buscando aumentar a produção e a produtividade.
E essa linha de crédito ela também é bastante procurada pelos produtores da região. Na realidade, ela é a segunda mais buscada depois do Pronaf, está o Pronamp. Então, com essa linha, é possível financiar novos bens duráveis, como máquinas, equipamentos, caminhões, estrutura de armazenamento e outros serviços que também são necessários para o empreendimento. Para que o agricultor ele se enquadre como uma pessoa que pode receber o Pronamp, ele deve ter a renda bruta anual de até 2 milhões, considerando aí as atividades agropecuárias e não agropecuárias. Dessa forma, ele se enquadra para poder receber o crédito do Pronamp. Iniciando agora a falar um pouquinho sobre as atividades que foram desenvolvidas a campo. A campo, as visitas técnicas elas tinham como objetivo realizar o monitoramento das propriedades e obter informações sobre a lavoura, como, por exemplo, qual variedade já havia sido plantada, o estande de plantas, a uniformidade, se já havia uma previsão de colheita, se haviam daninhas, se já havia sido aplicado adubo. Então, uma série de itens que eram preenchidos quando a gente fazia essa visita técnica. Esse processo ele era realizado para a gente preencher um laudo que era encaminhado ao Banco do Brasil. Então, caso o produtor ele também estivesse infringindo alguma recomendação que é estabelecida entre o banco e o produtor, ele poderia vir a perder o crédito, né, ou o seguro disponibilizado a ele. A primeira cultura da qual eu vou falar sobre é o arroz, que foi a cultura mais abordada durante o período de estágio, foi a cultura mais visitada. Então, o arroz ele é uma planta herbácea da família das gramíneas, ele tem o ciclo anual e ele é adaptado ao ambiente aquático. Para que ele atinja o potencial produtivo, ele precisa de temperaturas entre 24 e 30 graus e uma radiação solar elevada. O desenvolvimento dessa cultura ele pode ser dividido em 3 fases, que é a plântula, a vegetativa e a reprodutiva, que dura em torno de 100 a 140 dias. O arroz, né, ele tem uma importância bem elevada no Brasil, uma importância econômica elevada, porque ele é considerado um item básico na alimentação da população. Então, o cereal ele está presente em todas as regiões brasileiras, mas ele tem um destaque bem grande no Sul, porque o Sul é responsável por cerca de 60% da produção total do país. Na cultura do arroz, um problema que a gente pode identificar com frequência foi a daninha capim-arroz. Ele é uma daninha infestante na cultura do arroz, e essas infestações elas podem causar a redução de até 90% da produtividade de grãos do arroz. Então, por conta da competitividade, que acaba afetando negativamente a quantidade e a qualidade da produção, o capim-arroz ele se torna bastante prejudicial, porque ele acaba competindo e dividindo o potencial, né, do ambiente. Tudo que o ambiente pode disponibilizar para a cultura, o capim-arroz acaba absorvendo também, ele acaba dividindo esse benefício. O controle do capim-arroz ele pode ser feito através do uso de herbicida, que deve ser associado também com outras práticas de manejo de planta, como controle preventivo, que pode ser mecânico, físico ou biológico. Falando um pouquinho agora sobre a segunda cultura que a gente mais visitou, que é a cultura da banana. Então, a banana ela é uma fruta que é produzida por vários tipos de grandes plantas herbáceas do gênero Musa. A temperatura ideal para a bananeira ela está entre 20 e 24 graus, sendo aceitável uma faixa de 15 a 35. Mas temperaturas acima de 35 e especialmente abaixo de 12 graus, elas provocam a paralisação do desenvolvimento e também causam danos nos frutos. É necessário evitar áreas com ocorrência frequente de vento e de geada. A banana é bastante importante no Brasil. Ela é produzida principalmente por pequenos e médios produtores. É um fruto acessível em questão de preço e está bem presente assim, na mesa do brasileiro. E apesar da região sul ela não ser bem um destaque na produção de banana, a microrregião aqui de Praia Grande, com Mampituba, ela tem uma produção até que bastante elevada da fruta. É um destaque aqui. Uma doença que a gente pôde perceber com frequência nos bananais foi o mal do Panamá, que é conhecido como a murcha de Fusarium ou fusariose também, e é causado por um fusário chamado Fusarium oxyporum. Ele pode causar danos
que são o amarelecimento das folhas, das mais velhas para as mais novas, também a murcha, a rachadura e descoloração pardo avermelhada interna no pseudocaule. Utilizar algumas cultivares que são um pouquinho mais resistentes para essa doença. Já a cigatoca amarela também foi bastante vista, né? A gente pôde presenciar em maioria dos bananais essa doença. Ela também é conhecida como mal de cigatoca, é causada por um fungo que se chama Mycosfarella musicola. E o solo com pH de 4 a 4,5 favorece o desenvolvimento desse fungo, bem como também a alta umidade relativa do ar. Então, o principal agente disseminador é a água da chuva. Causa danos, como, por exemplo, a descoloração entre as nervuras secundárias, causa algumas estrias, assim, e manchas necróticas. Isso tudo leva ao enfraquecimento da planta, faz com que se diminua o número de pencas, também reduz o tamanho do fruto e a maturação acaba sendo precoce. E o perfilhamento também fica mais lento. Então, o controle dessa doença pode ser feito através de uso de fungicidas, que podem ser de contato ou sistêmicos, e também através do manejo, que é realizando a drenagem, o controle de daninhas e a desfolha. A próxima cultura da qual eu vou falar um pouquinho, a próxima e a última também, é o maracujá. O maracujá, ele é uma planta, né, da família Passifloracerae. Ele possui cerca de 150 variedades, mas as mais comuns no Brasil são o maracujá amarelo, o maracujá roxo e o maracujá doce. O período de colheita do maracujá, ele ocorre de 6 a 9 meses depois do plantio, e a coleta é feita de 2 a 3 vezes por semana. O maracujazeiro, ele é uma planta trepadeira, então por isso geralmente são usados sistemas de sustentação para auxiliar a planta, que pode ser espaldeira ou também enlatada. A planta, ela só floresce com alta luminosidade, é uma cultivar de clima tropical e subtropical, com temperatura ideal entre 25 a 26 graus. O maracujá, ele depende bastante da polinização cruzada, então é necessário que o produtor auxilie a planta através da polinização manual também. A fruta, ela possui cerca de 1 tonelada da fruta anualmente. Bom, na cultura do maracujá, a doença que a gente mais pôde perceber foi a verrugose, foi a que a gente mais viu. Ela é causada pelo fungo Cladosporum herbarum. Essa doença, ela faz com que surjam algumas manchas na planta quando ela está jovem ou enfraquecida e vem causando aí, então, lesões no fruto, fazendo com que surjam algumas verrugas. Então, o fungo, ele se fortalece principalmente em condições de alta umidade e temperaturas amenas, e pode acabar atacando diversas estruturas da planta, como flores, frutos, folhas e ramos. Algumas práticas, elas podem ser utilizadas para amenizar os danos dessa doença, né? Como, por exemplo, realizar a semeadura em períodos menos chuvosos, tentar utilizar sementes um pouco mais sadias, manter um espaçamento maior entre as plantas e também, se tiver algumas dessas condições que são favoráveis para a doença, é recomendado que tu aplique alguns fungicidas protetores na planta para poder amenizar o impacto. Bom, falando um pouco sobre o meu estágio no geral, uma análise, né? Os aspectos limitantes, eu acredito que tenham sido o período curto de estágio, associado também ao nicho da empresa, porque nesse período do estágio que a gente teve, não havia um grande movimento, né, por parte dos produtores, então a época de janeiro ela não é tão frequentada, a empresa não é tão frequentada, e a gente acabou por ficar praticamente metade do mês somente dentro do escritório buscando aprender, então, a respeito das linhas de crédito, que foi o que foi possível fazer. E os aspectos positivos foram que, apesar desse mês ele não ser favorável para a realização do estágio, tanto o agrônomo, o Luiz Carlos, quanto a secretária Tamires, eles fizeram de tudo que foi possível para ajudar, né,
Então, a Tamires e o Luiz, eles explicaram muita coisa pra gente dentro do escritório, assim, falaram muito do que eles tinham de conhecimento sobre as culturas e sobre as linhas de crédito, e sempre foram muito atenciosos, sempre buscando ensinar pra gente o máximo que eles puderam nesse período. As minhas considerações são que provavelmente eu não indicaria esse estágio a alguém que procura algo um pouquinho mais prático, porque no fim, como eu disse, apesar de a gente ter feito as visitas, elas também eram uma coisa mais assim, de trocar uma conversa, né? Ter uma experiência de conversa com o produtor para entender a realidade da produção dele. E no fim, a gente acabou por não trabalhar com nada assim, manualmente, diretamente. Então é isso. A minha conclusão final é que a realização do estágio ela é fundamental, né, para que eu presencie também um pouquinho do dia a dia de um técnico, tendo experiências próximas da realidade do produtor, porque a gente teve isso tanto no escritório, tirando dúvidas, tanto no campo, nas visitas técnicas, quando a gente podia presenciar a vivência do produtor, escutar um pouquinho do que ele tinha para dizer sobre a vida dele, sobre como andava a produção dele, que são coisas assim muito enriquecedoras. Eu acredito que para a profissão do técnico é fundamental tu ter essa experiência de conviver com o produtor. Então, os conhecimentos que são recebidos no curso, eles certamente são complementados por esse período de estágio. Eu acredito que mesmo ele sendo curto, ele é essencial. Por fim, eu gostaria de agradecer primeiramente ao professor Krause por aceitar ser meu orientador e por ter disponibilizado todo o auxílio que foi necessário nesse período. Foi muito atencioso e me ajudou em tudo que foi possível. E também gostaria de agradecer ao professor Nestor por aceitar ser banca da minha defesa, porque isso também foi essencial para a minha formação enquanto técnica. Acredito que seja isso. Se alguém tiver alguma dúvida que eu possa esclarecer. Muito bem, Mariana. Então, nós vamos seguir para a próxima etapa, que é abrir a palavra para o professor Nestor, que vai fazer as suas considerações e as perguntas, né? E transformar isso numa conversa. Então, professor Nestor, por favor. Ok, então, Mariana, parabéns pela tua apresentação. Eu acho que mostrou de fato a realidade, aquilo que você desenvolveu, você colocou teus pontos de vista. Isso para nós é muito interessante, até porque eu sempre digo assim, nós como professores, a gente aprende com vocês. Isso é uma verdade, né? Porque cada um tem uma percepção diferente do estágio que realiza. Tem muitas empresas que nós, professores, não temos conhecimento de como funcionam, tá? E isso também traz para nós uma experiência adicional. E ter esse feedback, né? Ter esse retorno de vocês, para nós também é muito gratificante, até porque a própria coordenação do curso sempre tem participado a coordenação de extensão, perdão, participado das defesas, né? E todos esses pontos de vista que vocês levantam são interessantes e devem ser e são considerados para outros estágios futuros, no sentido de melhorar, enfim, todo o estágio de aprendizado do aluno que assim o faz. Eu vou direto aqui eu vou abrir meu texto, que na verdade é o teu relatório, Mariana. Tem algumas sugestões, tá? Que eu já fiz algumas alterações, e todas as sugestões, todas as correções, elas estão em letras de cor vermelha, tá? Então, isso vai facilitar. Eu vou, depois que terminar aqui a defesa, eu vou enviar uma cópia tanto para você quanto ao professor orientador, desse relatório com as minhas sugestões, tá? Isso tem que ficar bem claro, são sugestões, certo? Nem tudo que eu tenha alterado, que eu tenha sugerido alterado, terá que necessariamente ser seguido. Mas, de qualquer forma, como eu vou enviar uma cópia tanto para você quanto para o professor Krause, vocês conversem entre vocês, e se acatarem as sugestões, se puderem fazer, tranquilo, tá? Então, a ideia toda é que a gente consiga contribuir com o texto, melhorá-lo, tá?
até porque este relatório ele vai ficar arquivado na biblioteca do campus, né, e possivelmente teremos aí, com o passar do tempo, às vezes a gente acha que isso não acontece, mas sempre tem, às vezes, algum outro aluno, né, até alguma outra pessoa, não necessariamente aluno, pode ser outro, né, um servidor, ou sei lá, uma pessoa externa, que pode, eventualmente, ler o relatório, né, até porque ele vai estar na biblioteca e com acesso livre a qualquer pessoa. Então, é interessante que a gente faça sempre algumas correções, certo? Com certeza o professor Krause já fez as suas várias correções no texto, a banca contribui mais um pouquinho e tem as tuas próprias correções, Mariana, que tu fizeste, o teu trabalho que você escreveu, e que talvez agora nessa revisão final você mesmo vai achando algum outro detalhezinho que você mesmo vai melhorando, de maneira que essa defesa, elas são interessantes para a gente poder melhorar o trabalho final escrito, tá? Claro que também cabe a nós avaliar a tua apresentação, mas está tranquilo quanto a isso, não te preocupe. Então, assim, volto a dizer, então, as correções estão no texto, tem algumas que eu não vou citar aqui, alguns detalhezinhos de português, essas coisas aí não cabe citar. Eu vou citar mais algumas questões um pouquinho, talvez, maiores, ou algumas observações que são necessárias, tá? Começando ali pelo resumo, tá? Eu fiz algumas adaptações internas, certo? No início ali fala do presente relatório, descreve atividades realizadas durante o estágio. Aí eu complementei o estágio curricular supervisionado, etapa conclusiva do curso técnico em agropecuária, DFC Campo Santa Rosa do Sul, porque é uma forma de você localizar, quer dizer, você clarear desde o início as primeiras frases, o parágrafo, que trata o que você fez e aonde você fez, ou a qual curso, no caso, estava vinculado, tá? Então, algumas coisinhas a mais eu acrescentei, depois você dá uma olhada lá. Na lista de figuras, tá? Ali você tem 6 figuras. Essas citações, né? Você pode usar como exemplo a primeira figura. Você coloca assim, figura 1, logo Pronaf, tá? Então, assim, normalmente, os textos de tabelas, textos de figuras, a gente solicita que eles sejam um pouco mais detalhados, tá? Então, assim, às vezes a gente copia, nós, docentes e outros servidores, alunos, enfim, copiam alguma tabela ou alguma figura. Então, assim, o título, normalmente, ele tem que ser um pouquinho mais extenso, ele tem que ter mais clareza, tá? Então, eu fiz também, no decorrer do texto, né, algumas sugestões, só que daí, assim, vocês acatando essas sugestões que estão no decorrer do texto, quando terminarem tudo, essas listas, essa página aqui específica, que fala da lista de figuras, ela também terá que ser alterada, tá? Então, se no texto está, aqui também deverá estar. Inclusive a paginação, até porque como vai haver alguma outra sugestão, alguma inclusão, alguma exclusão de algum texto, possivelmente essas páginas aqui, elas não serão mais, depois de você fazer a revisão, exatamente essas que estão aqui citadas. Então, aí tu precisa depois, no final, fazer essa revisão, tá? E a mesma coisa acontece no sumário. Também eu tenho algumas sugestões de alguma frase, de algum item, né, um título no decorrer do texto um pouquinho diferente, e se isso for acatado, também terá que ser arrumado no próprio sumário, tá? Então, no sumário eu não alterei nada, nessa página que cita o sumário, tá? Então, no texto tem algumas modificações, e aí você teria que fazer o cara crachar, né, e alterar aqui também. Eu estou indo aqui olhando no decorrer, deixa eu olhar aqui algumas coisas que eu alterei. Uma coisa que eu percebi no teu texto, né, desde o histórico da empresa, né, ali tu começas dizendo assim, a empresa Planejar Agrícola foi fundada em 88, com o nome Empresa Individual Luiz Carlos Carvalho Reus. No início eram feitos somente alguns projetos de custeio e investimento. Enfim, faz uma descrição, né, de como era a empresa no início.
Tanto neste primeiro parágrafo, é o item 3.1, tá? Histórico da empresa. Tanto no primeiro parágrafo quanto no segundo, por exemplo, e no decorrer do texto, eu não percebo que tu citas a fonte. Claro, eu diria assim, se essa observação que tu tens aqui é algo que você está citando, né? Porque você tem conhecimento disto, tudo bem. Quando não se cita a fonte, entende-se que o autor é o próprio aluno que está escrevendo o trabalho, tá? Agora, quando você cita algumas informações que não é do teu pleno conhecimento, de repente você viu ou leu isso em algum material interno lá da empresa, aí você tem que citar a fonte. Eu não sei, nesse caso, se existe alguma publicação em relação à empresa, tá? Caso contrário, você mantém sem fonte, porque foi você que citou, certo? Agora, mais para frente, tá, existem alguns momentos, principalmente quando você cita ali as culturas do arroz, da banana e do maracujá, que você cita ou descreve algumas informações sobre essas culturas, eu não vi, entre parênteses, no final do texto, tá, a fonte a qual você está se referindo, quer dizer, o autor e o ano. Normalmente tem que ser colocado entre parênteses, né? Então, assim, lá na bibliografia você tem várias citações bibliográficas, certo? Então, no decorrer do texto, também terá que colocar em alguns parágrafos, em algumas frases, principalmente aquelas que são citações que você retirou de algum lugar, ou da própria internet, mas mesmo assim existe uma publicação, existe alguém que publicou, tá? Então, precisa dar uma revisada nisso, Mariana, de colocar as fontes após algum parágrafo citado, quando você cita informações que não são tuas, quer dizer, você pode até ter conhecimento, mas às vezes são citações de outros autores, aí você tem que citar a fonte, tá? Outra coisa que eu percebi no teu texto, em alguns momentos você cita agrônomo, você cita engenheiro agrônomo, mas eu queria referir a menos uma coisa, técnico agrícola também, ou técnico em agropecuária. A sugestão que eu tenho é que todas elas sejam sempre citadas em letras maiúsculas, tá? Ou engenheiro agrônomo, ou técnico agrícola, ou técnico em agropecuária, tá? E normalmente no texto eu vi que foi citado em letras minúsculas. Que mais? Eu estou acompanhando aqui, deixa passando, eu vou lembrando de alguma coisa. Só um momento. Aqui é o seguinte, no item 5.1, quando você começa a descrever as culturas, né, e na tua apresentação, eu tinha uma pequena dúvida no decorrer da correção do relatório, mas para mim ficou bem mais claro quando você apresentou. Quer dizer, quando você cita a cultura do arroz, no item 5.1, e depois nos itens subsequentes, 5.2, você cita banana, 5.3, você cita maracujá, não ficou claro, principalmente nas duas primeiras, que é arroz e banana, que você fez visitas técnicas, tá? Nessas culturas. Então, se eu ler aqui a cultura do arroz que você descreveu, eu consigo entender que são algumas questões técnicas que você relata em relação à cultura, certo? Mas não ficou claro nenhuma parte do arroz e da banana, já do maracujá é diferente. No final, você cita que foram feitas algumas visitas técnicas relativas à cultura do maracujá, só que no arroz e banana isso não está claro, tá? Então, assim, como são atividades práticas que você fez, uma sugestão que eu tenho, por exemplo, no item 5.1, é colocar assim a frase, em vez de colocar simplesmente arroz, coloca assim, visita técnica ou visitas técnicas, aí eu já não sei quantas você fez, provavelmente mais do que uma, então seriam visitas técnicas a propriedades, sei lá, com cultivo de arroz. Aí o próprio título já deixa claro, você fez algumas visitas técnicas nesta cultura.
Então, não está errado você citar ali as informações técnicas da cultura, da adaptação ao clima, as principais doenças, tranquilo. Mas é preciso, Mariana, que você, no final, tanto da cultura do arroz, né, quanto da banana, assim como você fez também lá para a cultura do maracujá, você faça ao menos um parágrafo, talvez dois, dizendo que você realizou visitas técnicas. Se você se lembrar em quantas propriedades, né, não precisa citar quais, até porque não interessa a citação de nome de produtor, essas coisas a gente nem coloca no relatório. Mas ao menos citar que você realizou, sei lá, 3 ou 4 ou 5, não sei, visitas, né, em propriedades diferentes em relação à cultura do arroz. Se puder brevemente citar, na tua apresentação você descreveu, quer dizer, você descreveu não, você falou que o que se fazia basicamente nessas propriedades, nessas visitas. Só que no teu relatório isso não está claro, tá? Então, cria lá no final, mais ou menos dizendo quantas visitas você fez em cada cultura específica, tá? E o que foi visualizado, e o que foi recomendado, não sei, tá? De maneira genérica, não precisa especificar cada produtor separadamente, produtor A, B ou C, não. Mas dizer, assim, basicamente o que aconteceu e o que foi feito. Não sei se eu fui claro. Tranquilo? Tá? Então, assim, no maracujá, tá mais ou menos ok. Eu vi no final que você fez essa citação, né? Mas arroz e banana eu não percebi. E é importante, até para deixar claro, né, que quando você cita arroz, você cita banana, é porque você fez visitas técnicas nessas, para essas culturas também, tá? Eu até fiz uma observação antes do item 5.3, eu botei ali uma frase, depois você, com o relatório, você vai ver, eu coloquei assim, falta relatar a visita técnica realizada, ou as visitas técnicas realizadas, o que foi identificado e as recomendações sugeridas. Então, um breve comentário teu em relação a essas visitas. Até porque é interessante a gente saber, quantas visitas você fez a campo para cada cultura. Você pode dizer 2, ou dizer 5, ou dizer 10, isso às vezes é diferente. Então, é interessante, a gente sempre diz assim que um estágio, quanto mais visitas técnicas o aluno consegue fazer, normalmente isso enriquece o conhecimento dele. Então, ter essa informação clara no relatório também é importante. Deixa eu ver o que mais. Sobre as fontes eu já falei. Aqui tem uma pequena curiosidade que eu tenho, uma pergunta que eu tenho a lhe fazer. Aqui está na página 21, diz assim, o maracujazeiro é uma planta trepadeira, por isto, geralmente são usados sistemas de sustentação, como a espaldeira ou a latada para a condução da planta. A planta só floresce com alta luminosidade, é uma cultivar de clima tropical e clima subtropical, com temperatura ideal entre 25 e 26. Aí tu coloca assim uma frase que eu queria te perguntar. Na sequência você descreve. O maracujá depende da polinização cruzada. Perfeito, tá tudo certo. Ou seja, aí que eu quero te questionar. Você coloca assim, é necessário que a polinização seja feita manualmente para auxiliar a planta. Tu tens certeza que é necessário? Se a gente não fizer a polinização manual, não teremos maracujá? O que tu tem a explicar sobre isto? Eu acredito que eu tenha cometido um equívoco nessa afirmação, porque o maracujá ele também produz se tu não fizer essa polinização cruzada. Porém, quando tu faz a polinização cruzada, isso faz com que surjam mais frutos, né? Tu consegue auxiliar a planta de forma que tu potencializa, acredito, né? A produção. Então, tu auxilia a planta, tu vai estar polinizando ela, vai estar intensificando, né, a polinização. Acredito que seja isso. Pelo que eu compreendi do meu estágio, acredito que seja isso.
Ok, Mariana, só para te ajudar aqui, até porque a ideia não é fazer a crítica pela crítica, tá? A ideia é simplesmente a gente melhorar teu trabalho, e até porque o próprio estágio ainda é um aprendizado, é um momento de aprendizado, né? Quando a pessoa vai para o estágio, ela não está ainda no mercado de trabalho, ela está fazendo uma etapa do curso, que é o estágio, onde vocês, obviamente, aprendem, e a gente espera que vocês aprendam o máximo possível também. Mas, assim, o que eu quero dizer para ti, eu fiz um trabalho o ano retrasado com um aluno do curso de agronomia, que numa propriedade ali próximo de Jacinto Machado, e nós fizemos um trabalho justamente de polinização de maracujá. Nós dividimos a área em 3 partes, uma onde o maracujá só era polinizado pela mamangava, que é a principal abelha polinizadora. Até nesse sentido, talvez seja algo interessante você criar ali, ou descrever, né, que ela não é apenas feita de forma manual, quer dizer, ela é também polinizada por abelhas, e a principal abelha polinizadora é a mamangava, tá? Então, na época, só para te ter uma ideia, a gente teve uns resultados bem interessantes. A gente fez 3 tratamentos diferentes. Um que era polinização manual, feita pelo homem, numa quadra, numa areazinha, tá? A outra era polinização, claro que a mamangava, ela perambula por tudo, ela vai fazer polinização também, mas era uma quadra que fazíamos polinização manual, como o produtor faz, como ele está acostumado. Numa outra área, a gente fez a polinização cruzada especificamente, a gente pegava pólen de plantas diferentes e polinizava plantas diferentes, né? Então, a gente fazia a polinização cruzada de fato, vamos dizer assim, a gente tinha esse cuidado, a gente ia num outro local, buscava pólen e polinizava outras plantas, de maneira que elas seriam polinizadas por plantas necessariamente diferentes, tá? A polinização que o agricultor faz, ele vai pegando o pólen de uma flor e vai indo, às vezes ele pega, são misturas de pólens, né? A polinização também acontece, claro, e a gente queria testar qual era o melhor método. E concluímos neste trabalho de que a polinização feita pela mamangava simplesmente, né, naquela área que só havia polinização por mamangava e não fizemos polinização manual, a produtividade foi a mesma, não deu diferença estatística significativa. Só que temos que ter um cuidado, tá? Isso a gente discutiu no trabalho também. Era um local que nós não tínhamos falta de mamangava, tá? Era um local com bastante mata no entorno, tá? A gente observava na área que tinha bastante mamangava circulando, certo? E talvez por isso tenha dado esse resultado. Claro que em várias outras regiões nós não temos tanta mamangava, nós temos menos população dessa abelha. E neste caso, a polinização manual, obviamente que ela vai funcionar, tá? Mas assim, você conseguiu me explicar, não é apenas a polinização manual, certo? Só que aqui, como está citado, de fato parece ser somente. Então, talvez você faça ali uma pequena correção, descreva que a questão da mamangava, que também ela é importante, enfim, né? Mas outra coisa que também é bom lembrar, né? Quanto mais pólen uma flor recebe, quanto maior for a polinização, normalmente, claro, mais frutos as plantas produzem, e normalmente também o fruto cresce mais, certo? Tem mais polinização, tenho mais sementes internas, eu vou ter mais polpa, eu vou ter mais crescimento. Então, isso também é um outro motivo, né? Os maracujás aqui do sul do Brasil, eles são normalmente maiores do que os maracujás produzidos em São Paulo, Bahia, por exemplo, tá? O nosso clima não é tão apropriado, embora o maracujá se adapta bem a clima subtropical, né, que é o nosso clima aqui. Mas, teoricamente, o clima lá de São Paulo, Bahia, ele é melhor, tá? Mas, claro, tem outras coisas que estão envolvidas, como a questão da irrigação, chuva, água, enfim. Mas, assim, quanto maior a quantidade de pólen, normalmente maior vai ser o crescimento do fruto. E aí está a grande vantagem da polinização manual, tá? Eu não estou dizendo, e no trabalho a gente teve esse cuidado também,
Não é que a polinização manual não precisa ser feita. Não, ela precisa sim, eu entendo que ela precisa. É que naquela situação específica daquele produtor, nós tínhamos muito mamangava porque tinha muita mata em volta da área. Então, a mamangava normalmente ela se cria nessas áreas, certo? E isso não é uma realidade em todas as propriedades com maracujá. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Acho que mais é isso daqui, tá? Assim, Mariana, no geral, o teu relatório está bem descrito, tá? Essas correções, então, que eu sugiro você fazer no decorrer do texto, para ficar um texto mais claro, né? Mas, da minha parte, está tranquilo, né? Se nós depois fizermos aqui a avaliação sem a tua presença, enfim, considera-se aprovado, com certeza, quanto a isso não tem problema nenhum. E parabéns, então, eu espero que você, de fato, tenha tido alguns aprendizados, embora, como você colocou, às vezes a gente fica tempo demasiado dentro do escritório, não tem tanta saída técnica. Isso também aconteceu comigo na época que eu fiz o estágio, a gente tem uma percepção, tem uma ideia, às vezes quando o estágio está sendo feito, às vezes as coisas não acontecem como a gente espera. Mas são aprendizados, né? Então, assim, um pouco você já comentou ali que talvez você não, se fosse lhe permitido a você escolher novamente um local, fazendo de conta que você não teria feito o estágio ainda, e aí eu te perguntaria, mais ou menos você já me respondeu, mas você faria o estágio novamente nesse local? Sim ou não? E se a resposta for mais, não, talvez eu fizesse um local diferente, o que você levaria em consideração para a escolha de um outro local para a realização de um estágio? Pela experiência que você teve após a realização deste estágio. Assim, professor, a gente teve até que bastante visita técnica da metade do mês para frente. E da primeira metade do mês a gente ficou muito dentro do escritório. Mas a visita técnica que eu fiz, apesar de ela ser, assim, eu acredito, bem enriquecedora, porque tu tem o convívio com o produtor, tu pode conversar com ele, ver o que ele pensa a respeito, né? Porque às vezes o técnico ele fala uma coisa, mas o produtor ele também tem outra visão, outra vivência que acrescenta também, né? Acredito que se eu fosse procurar um outro estágio para realizar, eu buscaria conversar um pouco mais com as pessoas que já fizeram estágio na minha cidade. Porque, assim, quando tá ali no site e quando a gente conversa com o pessoal para tentar, assim, descobrir um pouquinho, né, sobre o que é o estágio antes de fazer, eu acredito que isso não traga tanta clareza quanto tu conversar com uma pessoa que já fez o estágio e que sabe mais ou menos, assim, o que vai ser tratado no estágio, o que vai ser feito, né? Então, talvez eu tivesse gostado de fazer algo um pouco mais manual, ter tido uma vivência um pouco mais de trabalho, um pouco mais. Não sei como explicar isso, tipo. No geral, acho que já deu para entender, assim, o que eu quero dizer com isso. Tipo, ao invés de eu ter ido, vamos supor assim, visitar a propriedade, talvez eu tivesse gostado de trabalhar num local onde, por exemplo, se trabalha diretamente com a planta do maracujá, algo um pouco mais específico, porque como acredito que deu para perceber assim, quando eu estava explicando sobre o meu estágio para vocês, que eu fiz muitas coisas diferentes. Então, eu vi muitas coisas sobre as linhas de crédito, que eu nem consigo explicar tudo nesse espaço de tempo que tem para fazer a apresentação. E também vi muitas culturas, assim, na minha percepção, muitas coisas para aprender de forma muito diversa. Acredito que se tivesse sido um pouquinho mais específico, talvez eu conseguisse focar melhor em algo assim e aprender mais profundamente. Ok, Mariana, essas percepções para nós são muito valiosas, tá? Então, eu fico muito grato pela tua
tua sinceridade nas tuas colocações. Isso também, conforme eu falei, traz para nós também uma experiência em relação aos locais de estágios que os alunos, então, desenvolvem. Da minha parte é isso, Mariana. Eu vou depois te encaminhar por e-mail hoje ainda, logo na sequência, esse relatório com as sugestões de correção, com cópia para o professor Carlos Krause, né? Então, da minha parte é isso, né? Parabéns pelo teu trabalho. E agradeço também, não sei se eu falei no início, às vezes eu esqueço, agradeço pelo convite que vocês fizeram a mim, tá? De poder participar dessa defesa, e eu fico muito grato também. Muito obrigado, professor. Ok. Muito obrigado, professor Nestor, pela excelente contribuição, né? E sempre a gente pode melhorar a nossa produção. Mariana, eu fiquei curioso, né, a partir da tua apresentação e também da discussão que o professor Nestor promoveu, exatamente, você falou aí que ficou meio mês mais no escritório, mas se tu não tem número exato de saídas técnicas, né, de visitas, tu tem uma estimativa de ter feito quantas visitas? Quantas vezes você saiu do escritório para ir ver uma situação, visitar uma propriedade? Mais ou menos, se não tiver o valor exato. Então, professor, realmente eu não lembro o valor exato, mas da metade do mês em seguinte ali, acredito que nas últimas 2 semanas, a gente fez visita praticamente todos os dias. Então, nos dias que não deu tempo ruim, assim, que não choveu, a gente saiu e ficou a manhã toda fazendo visitas. Então, a gente ia intercalando em diferentes propriedades. A gente visitou muitas mesmo, assim, para preencher os laudos, porque o agrônomo ele tinha muitos clientes, então ele tinha que fazer essas visitas de várias propriedades, assim, acredito que tenham chegado próximas, assim, sei lá, vou supor que umas 30 visitas, assim, na cultura da banana. Foram bastante visitas, assim, porque a gente não ficava tanto tempo na propriedade. A gente ficava pouco tempo, a gente preenchia o laudo, conversava um pouco com o agricultor e depois já partia para uma outra propriedade que fosse próxima daquela. Então, assim, a gente fez um grande número de visitas, mas elas não foram tão aprofundadas. Então, o que eu posso dizer é que a gente fez várias visitas, assim, um pouco mais superficiais. Não sei descrever números exatos, assim. Tá, não, eu entendo. Eu queria perguntar isso porque, assim, são experiências diferentes, né? Por exemplo, tu lamentou aí que não pegou muito a mão na massa, né? Não teve que, não trabalhou, não fez uma atividade dentro de uma lavoura ou coisa assim, mas tu teve, por outro lado, essa possibilidade de vivenciar, assim, ó, dezenas de realidades, né? Eu tive uma aluna, a Júlia fez também aí, né, nesse escritório, e ela, quando ela apresentou a defesa de estágio dela lá no auditório, ela relatou que fez tranquilamente mais de 100 visitas. Sim, sim. O que é, o que é bem diferente, né, do que a gente geralmente escuta no retorno dos estagiários, que principalmente quando o pessoal vai estagiar nas lojas agropecuárias, e também eles relatam que o tempo é bastante curto, né, 4 semanas, e a gente já ouviu histórias, professor Nestor também, de aluno que não saiu nenhuma vez da loja. Sim, a gente saía muito, a gente saía bastante, assim, da metade do mês em diante, a gente fez muitas visitas. Só que daí, como a minha questão foi mais assim, como o professor colocou, não ter colocado um pouco mais a mão na massa, mas isso também era uma coisa do meu estágio, né? A gente já sabia que era uma agência que tratava de linhas de crédito e tal. Então, eu acho que acredito que isso, assim, eu percebi mais quando eu já estava lá. E também não foi uma coisa negativa, assim. O estágio em si, ele foi bom. Só que talvez para um aluno que gostaria de fazer alguma coisa um pouco mais prática, assim, ele não gostaria tanto do estágio. Mas eu achei o estágio bem enriquecedor, assim, em questão de... Eu não sabia muitas coisas que eu aprendi lá. Da questão, assim, das linhas de crédito, eu não sabia nada daquelas coisas ali, tipo, do Pronaf, do Pronamp, eu não tinha noção nenhuma. E também a gente pôde ter muita experiência, assim,
quando a gente ia de propriedade em propriedade, às vezes os agricultores relatavam, assim, os problemas que eles estavam tendo, eles contavam as dificuldades que eles estavam tendo, e aquilo, assim, por ser um número bem grande de propriedades e de vivências diferentes, aquilo te acrescenta, né, de alguma forma, porque tu pode ver diferentes percepções, às vezes, no mesmo assunto, sabe? Então, acredito que foi bem bacana, assim, no geral, apesar das minhas colocações. Tá ok, ok, Mariana. Na verdade, talvez a gente precisasse um estágio com um pouquinho mais de tempo para poder absorver e maturar toda essa quantidade de informações, né? Mas tá ok também, como o professor Nestor falou, você foi muito bem na apresentação, você tem já uma facilidade de se comunicar, e que bom que você está desenvolvendo isso, tem um futuro brilhante pela frente, certo? É questão de trabalhar, desenvolver e aperfeiçoar. Então, Mariana, nós estamos encerrando aqui esse momento da defesa, né? Como o professor Nestor já falou, ele vai mandar o arquivo com as suas sugestões. A gente pede que você